Sou policial há alguns anos. Naquela época, meu colega de patrulha e eu fazíamos nossas rondas na área que nos foi designada. Naquela noite, parecia tranquila, pois não tínhamos recebido chamados graves. Apenas o comum, como embriagados ou brigas na rua. Era uma noite muito fria, com muita neblina, e o ambiente estava um tanto sombrio, como se estivesse me alertando sobre o que aconteceria. Por volta da 00:30, recebemos um alerta de uma pequena garota que pedia ajuda de sua casa. Alô, é da polícia. Preciso de ajuda. Aquela coisa está lá em cima com minha mãe. Estou com muito medo. Imediatamente, fomos ao endereço. Batemos na porta e a menina nos atendeu. Ela era pequena, com cerca de 8 anos, muito assustada e com os olhos cheios de lágrimas. Perguntei se ela estava bem e o que estava acontecendo com sua mãe. Com sua voz trêmula, ela respondeu: Minha mãe está trancada em seu quarto e está gritando muito feio e tem mais alguém lá. Entramos imediatamente. Subimos as escadas silenciosamente, armados, pois pensávamos que poderia ser um ladrão fazendo mal à senhora. À medida que nos aproximávamos, ouvimos muitos golpes vindo do quarto, batendo na parede. A senhora gritava: Vá embora, por favor! Eram gritos desesperados e cheios de medo. Batemos na porta, identificando-nos como policiais, e ordenamos que abrissem a porta, ameaçando entrar à força. Nesse momento, os ruídos cessaram e tudo ficou em silêncio total. Minha colega abriu a porta enquanto eu estava pronto para atirar, caso o suposto ladrão estivesse armado. Entramos, mas não havia mais ninguém com a mulher. Ela estava encurralada em um canto do quarto, com um rosto de terror extremo, desgrenhada e em meio a um ataque de pânico. Perguntei se ela estava bem e onde estava a pessoa que a tinha trancado. Meu colega procurou em todo o quarto, mas não havia ninguém, e também não havia janelas grandes pelas quais alguém pudesse escapar. A senhora nos disse com olhos cheios de medo que tínhamos que sair. Meu colega se aproximou dela e assegurou que tudo estava bem, que ela e sua filha estavam a salvo. No entanto, ela começou a gritar descontroladamente, insistindo que fôssemos embora ou acabaríamos em algum lugar horrível. Não entendíamos o que ela queria dizer. Pensamos que a senhora estava embriagada ou tinha consumido substâncias. Nesse momento, ouvimos a porta da entrada abaixo bater com força e ouvimos um grito da menina. Descemos imediatamente e a pequena estava chorando escondida debaixo da mesa da sala. Tentei abrir a porta, mas estava completamente emperrada, como se algo estivesse fazendo força do outro lado. A senhora desceu as escadas completamente fora de si, gritando: Eu disse a vocês, por sua culpa, todos vamos morrer. Ele já está aqui. Perguntei a ela sobre quem ela estava falando, e ela mencionou ele. Meu colega e eu nos viramos para ver. Claro que naquele momento não acreditávamos no que a senhora dizia, mas nesse instante, as luzes começaram a piscar e o ambiente tornou-se mais e mais frio. O cachorro da menina, que estava no quintal, começou a latir e uivar desesperadamente. Mas o mais aterrorizante foi começarmos a ouvir passos de alguém descendo lentamente as escadas. No entanto, não eram passos normais. Eram como passos de cavalo ou algum animal assim, algo duro tocando o chão. A senhora começou a gritar e a tapar os ouvidos. A menina não parava de chorar debaixo da mesa e nós tínhamos nossas armas apontadas para as escadas. Gritamos: Quem está aí? Estamos armados e vamos atirar! Mas ninguém respondeu. A figura apenas continuava descendo os degraus. Como policiais, não nos é permitido temer ou fugir de alguma situação, mas eu juro que nunca havia sentido calafrios e um medo tão intenso. Só queria sair correndo, mas sabia que não podia. De repente, os passos pararam, e a senhora, à beira das escadas, ia dizer algo quando algo a puxou pelos pés, derrubando-a e levando-a para cima, batendo sua cabeça contra os degraus. Meu colega disparou um tiro pelo susto, e eu tentei segurar a senhora pelas mãos, mas foi tão rápido que não consegui alcançá-la.
Subimos correndo atrás dela, mas quando chegamos, aquela coisa já havia trancado a porta. Os gritos da senhora mal posso descrever. Eram tão angustiantes, e não só ouvíamos isso, mas também gemidos de um animal, de algo que desconhecíamos, e batidas na parede dentro do quarto. Meu colega disparou contra a fechadura da porta para abri-la, e a fechadura quebrou, mas a porta ainda não abria. Não entendíamos como era possível que ela estivesse presa. Era como se algo de dentro estivesse empurrando com uma força brutal para que não pudéssemos abri-la. As luzes se apagaram completamente. Eu tentei pedir reforços pelo rádio, mas não funcionava. Foi aí que realmente meu colega e eu percebemos que estávamos lidando com uma força sobrenatural. E algo que definitivamente não era humano. Algo que nossas armas não podiam ferir. Estávamos completamente indefesos lá dentro e desesperados porque não podíamos ajudar a senhora. Por mais que chutássemos a porta, eu desci correndo atrás da menina, mas ela não estava mais lá. Não a encontrei debaixo da mesa nem em nenhum lugar. O local estava completamente escuro. Eu era o único que usava lanterna. De repente, quando direcionei a luz para a cozinha, lá estava a menina parada no meio. Não sei de onde ela surgiu, mas já não chorava. Tinha um sorriso cínico e zombeteiro, olhando para mim sem dizer nada. Uma sensação gélida percorreu todo o meu corpo. De repente, os gritos e golpes na parte de cima cessaram. Chamei meu companheiro, que desceu imediatamente. Viu a menina e tentou se aproximar, mas disse a ele para não o fazerem. Não me perguntem como, mas eu sabia que já não era a menina. Algo estava dentro dela. Aquela face macabra não poderia ser de uma criança, e a energia tão negativa que dela emanava fez meu companheiro recuar. Ambos caminhamos lentamente para trás na tentativa de abrir a porta e ir até a viatura pedir reforços. Mas a menina começou a se aproximar devagarinho, com aquele sorriso tétrico, rosto inclinado e seu olhar demoníaco fixo em nós. Quando chegamos à porta e tentamos abri-la, ela continuava emperrada. A menina se aproximava mais e mais. Meu companheiro disparou na fechadura, mas também não funcionou. Algo não queria que fôssemos embora. Apontei para a menina e meu companheiro disse que eu estava louco, que era apenas uma criança e que baixasse a arma. Mas eu sabia que já não era a menina. Aquela entidade queria nos prejudicar. A menina parou de andar e ficou parada à beira das escadas. De repente, ouvimos novamente os mesmos passos de cavalo descendo pelas escadas. Comecei a chorar de terror. Só pudemos ver, com a pouca luz de nossas lanternas, como uma mão com formato de pata de galinha pegou na mão da menina e a levou lentamente para cima. Naquele momento, a porta se abriu do nada. Corremos até a viatura e, como pudemos, pedimos reforços. Poucos minutos depois, chegaram mais 2 viaturas. Nesse momento, a eletricidade voltou para a casa. Contamos a todos os nossos colegas, e eles começaram a entrar na casa, mas eu não quis entrar. Já estava traumatizado o suficiente. Só ouvi pelo rádio que um deles disse: "Encontramos o corpo sem vida de uma mulher no andar de cima. Não há vestígios da menina." Comecei a chorar sem parar, pois nós vimos com nossos próprios olhos como algo a levou. Ela não voltaria. E assim foi, até a data em que estou contando essa história. Continuamos sem encontrar o paradeiro da menina. Nos dias seguintes, o pai da criança, que já tinha outra família e vivia em outra cidade, exigia que a encontrássemos, mas infelizmente não conseguimos. Ele declarou que sua ex-mulher, a mãe da menina, nos últimos meses de casados, começou a se envolver com pessoas muito estranhas que lhe deram um tabuleiro Ouija e presentes estranhos. Ela começou a invocar coisas dentro de casa, alegando estar cansada de viver na pobreza. E seus novos amigos diziam que, se fizesse um pacto, teria tudo o que desejava. Por isso, ele decidiu divorciar-se dela e tentou levar a filha consigo, mas não conseguiu obter a custódia. Ele estava certo de que o que aconteceu foi culpa dela, por invocar seres malignos que agora estavam cobrando a fatura. As coisas saíram do controle, e aquela entidade acabou cobrando o preço mais alto, sua pequena filha. Até aqui vai a minha história, que conto com muito respeito,
pois há uma inocente envolvida. Por mais que eu tente encontrar alguma explicação para o que aconteceu naquela noite, só fico com mais dúvidas sobre o que experimentei. Boa noite, meu nome é Manuel Alberto e trabalhei como policial há vários anos. Já estou aposentado, mas ao longo de toda a minha carreira, experienciei diversos eventos muito estranhos. Ser policial, por si só, já é bastante perigoso. Esta história aconteceu quando eu estava começando meu serviço. Uma noite, meu companheiro e eu estávamos fazendo rondas com a viatura, como de costume, quando recebemos uma chamada de emergência. Nos pediam ajuda em uma colônia muito próxima de onde estávamos. A operadora não soube explicar do que se tratava, pois na chamada só se ouvia alguém lamentando-se. A pessoa que fez a ligação ficou menos de 1 minuto no telefone, por isso não conseguiram rastrear sua localização. Apressemo-nos para chegar ao endereço fornecido, mas estávamos às cegas, pois não sabíamos que situação enfrentaríamos. Chegamos à localização indicada, uma casa térrea com muitas plantas na entrada. Algo chamou minha atenção desde o primeiro momento. Havia muitos gatos no quintal, miando descontroladamente. Todos estavam olhando em direção à casa, e havia pelo menos uns 10 gatos. Ao entrar, percebemos que as plantas já estavam murchas, e a grama indicava que não era cortada há semanas. O local estava bastante negligenciado. Meu companheiro ia à frente, tocou a porta e disse: "Boa noite, somos os policiais." Mas ninguém respondia. Então, eu bati na porta, perguntando se havia alguém lá, se precisavam de auxílio, mas não houve resposta. Meu colega sugeriu que chamasse pelo rádio para saber o que fazer, se deveríamos entrar à força ou ir embora. Enquanto discutíamos, vimos alguém abrir a cortina da janela que dava para o quintal. O interior estava completamente escuro, então não conseguimos ver claramente, mas era uma senhora idosa, com muitas rugas no rosto e cabelos brancos, vestindo uma camisa branca de alças. Meu companheiro disse: "Boa noite, somos os policiais. Senhora, precisa de ajuda?" Mas a idosa fechou novamente as cortinas sem dizer uma palavra. Apenas nos encarou por alguns segundos com uma expressão desagradável. Meu colega virou-se para mim e eu disse: "Vamos embora. Não acredito que precisam de ajuda aqui." Começamos a caminhar de volta para a viatura, mas de repente ouvimos gritos incomuns vindo de dentro. Eram gritos incomuns, porque não sabíamos a origem. Pareciam gritos de animais, não de uma pessoa, ou pelo menos não soavam assim. Os gatos começaram a correr para longe do local e meu colega sacou sua arma. Eu, por minha vez, naquele momento, gritei que iríamos entrar. Meu companheiro deu uma forte patada na porta, que se abriu imediatamente, pois não estava trancada. Quando entramos, percebemos, com a ajuda de nossas lanternas, que o local parecia abandonado. Estava escuro, os móveis estavam cobertos de poeira. Tentei ligar a luz, mas não funcionou. Não havia eletricidade na casa. Perguntei-me como alguém poderia viver daquela forma. Sabíamos que algo estava errado. A casa era muito pequena. Então começamos a procurar pela senhora, pensando que ela poderia estar em perigo. No entanto, nunca a encontramos. Continuamos procurando e, ao chegar ao banheiro, vi algo que, em toda a minha carreira como policial, foi o que mais me deixou traumatizado: um esqueleto no chão da banheira. O cheiro era insuportável, indicando que já estava ali há muito tempo. Meu companheiro chamou reforços e a área foi isolada. Os peritos chegaram, fizeram a coleta de evidências, mas permanecíamos com a incerteza sobre a identidade da idosa e para onde ela teria ido. Nesse momento, começaram a chegar curiosos e vizinhos daquela área. Vale ressaltar que a casa estava em uma área cercada por vegetação, com outras casas começando apenas na próxima quadra. Aproveitamos para fazer perguntas aos vizinhos, indagando se sabiam quem vivia naquela casa. 2 senhoras responderam que ninguém, pois estava abandonada há meses. Antes, morava lá uma senhora idosa, mas nunca foi vista com mais ninguém, apenas com seus gatos.
Uma delas comentou, de maneira fofocante, que havia rumores de que essa senhora praticava bruxaria, motivo pelo qual ninguém se aproximava dela. Diziam que ela era responsável pela morte de várias pessoas que eram seus vizinhos e tinham problemas com ela por causa de seus gatos. Alegavam que ela havia lançado feitiços neles e que poucos dias depois sofreram acidentes fatais. Também contaram que muitas pessoas a procuravam para realizar diferentes tipos de bruxaria, como amarrações ou para se livrar de indivíduos que causavam conflitos, e tudo o que ela fornecia funcionava. Era considerada uma bruxa muito eficaz, por isso o bairro evitava passar por ali. Entretanto, há alguns meses, não haviam, e a casa permaneceu abandonada desde então. Tomamos nota de tudo o que os vizinhos nos contaram sobre essa senhora, e todos concordavam que ela era uma pessoa assustadora. No dia seguinte, saiu o laudo da autópsia do corpo encontrado na banheira. Era ela, a antiga proprietária daquela casa. A autópsia indicou que ela faleceu de causas naturais. Estávamos muito assustados, pois tínhamos visto a idosa, mas, a essa altura, meu companheiro e eu não sabíamos se era realmente ela ou se era a entidade que habitava naquela casa assumindo sua forma. Foram encontrados também livros de invocação a seres estranhos, como demônios. Por alguma razão, aqueles gatos não paravam de miar. Nunca soubemos quem fez aquelas chamadas, já que não havia linha telefônica na casa. Eu chego me arrepio quando lembro desse episódio.